estádios ficarão lotados, não só pra diversão. Haverá apenas uma torcida vibrando pela salvação. Nossos estádios ficarão lotados, não só pra diversão. Haverá apenas uma torcida vibrando pela salvação. O país do futebol é o país da adoração. O país do futebol é o país da adoração. O país do futebol é o país da adoração. O país do futebol é o país da adoração. Já chegou a bola da vez, o avivamento em nossa geração. Jovens, velhos e crianças marcando gol da salvação. Nós já fomos escalados para o time da grande decisão. Luz e trevas se encarando, mas já sabemos o final. Nós já sabemos o final. O país do futebol é o país da adoração. O país do futebol é o país da adoração. O país do futebol é o país da adoração. O país do futebol é o país da adoração. A igreja, o time, o Deus, o Senhor, o povo, o time, o Deus, o Senhor. O país do futebol é o país da adoração. O país do futebol é o país da adoração. Declare, vá! O país do futebol é o país da adoração. O país do futebol é o país da adoração. Vamos adorar, vamos adorar! Mais alto do que o gol! Carlinhos. Graças a paz. Boa noite. Sejam bem-vindos à casa do Senhor, amém? Vamos louvar? Vamos declarar que somos de Jesus, amém?
Aleluia, essa é a canção que nós começamos a nossa celebração. Nós somos de Jesus, e se nós somos de Jesus, nós somos propriedade exclusiva dele. E se somos propriedade exclusiva deles, nós temos a certeza de que ele está conduzindo, governando, controlando a nossa vida, e agora ele domina e reina sobre nós. Por isso, eu convido você a fechar os seus olhos nesse momento, e nós orarmos juntos e pedindo a Deus para que essa verdade também entre no nosso casamento, também entre na nossa empresa, também entre na nossa saúde, também entre nas nossas preocupações. Nós somos de Jesus. Pai, nós somos do Senhor, nós somos propriedade do Senhor, nós descansamos na Tua vontade, nós descansamos no Teu querer. E nós declaramos, Senhor Jesus, que o inimigo já não tem mais autoridade sobre nossas escolhas, já não tem mais autoridade sobre as nossas vidas. Nós somos propriedade exclusiva do Senhor Jesus. Nós somos povo eleito, sacerdócio santo, nós somos nação adquirida com o sangue do Cordeiro Jesus, e portanto aqui nós descansamos na certeza de que somos dele e somos amados dele. Por isso, Pai, seja honrado, seja bendito, seja adorado. Eu quero nessa noite com os meus irmãos dizer que nossa vida é do Senhor e a Ti nós pertencemos. Ainda que passemos por tribulações, ainda que vivamos dificuldades, nós somos do Senhor. Descansamos na Tua vontade e descansamos na Tua presença, em nome de Jesus. Amém. Amém. Antes de você se sentar, dá uma olhadinha só no Renato. Renato, toca aquele negocinho lá de novo para nós, por favor. Olha só que legal, esse negocinho chama escaleta, e o Renato estava fazendo um solinho. Faz aí para mim, o Eu Sou de Jesus, para a gente ver como é que ficou. Pressão, né? Quem sabe faz ao vivo aí, ó. Isso, aí que legal, hein? Essa escaleta, nós tivemos uma grata surpresa esses dias. Nós tivemos uma doação de 10 violões e 10 escaletas proporcionada pelo Rotary Clube aqui de Sertanópolis, num projeto que nós estamos iniciando e preparando para que isso aconteça, de musicalização para crianças carentes. Então, olha só que legal esse trabalho, vai ter esse instrumento, nós vamos preparar e vamos divulgar. Então, é com muita alegria que nós damos essa notícia de primeira mão a vocês, e o Renato já está usando uma aqui para poder divulgar e para poder mostrar um pouquinho desse trabalho que vai acontecer na nossa comunidade, tá certo? Então, antes de você se assentar, cumprimente a pessoa que está perto de você, diga, seja bem-vindo, faça essa pessoa se sentir acolhida, faça essa pessoa se sentir bem-vinda aqui nesse lugar, e depois você pode se assentar. Você que nos assiste pela internet, Deus abençoe e seja bem-vindo também. Para nós é uma alegria muito grande poder te receber e estar aqui conosco. Eu quero passar alguns avisos para você antes. Quero passar alguns avisos para você, gostaria da sua atenção. Primeiro, saudar você que está aqui, né? Saudar você que vem à nossa comunidade hoje, você que vem pela primeira vez. É uma alegria muito grande poder te receber. Mas também tem alguns avisos importantes para poder te entregar, para você poder ser parte dessa comunidade e saber o que está acontecendo aqui no dia a dia. Primeiro aviso, por favor, pode passar para mim, Everson. Um aviso do domingo, nós estivemos falando aqui, nós temos a alegria de compartilhar com você a possibilidade de você se tornar membro da nossa família, membro da nossa comunidade. Como isso acontece? Basta você querer participar de um curso chamado Curso de Novos Membros. Hoje, queridos, é a penúltima chamada. Semana que vem nós vamos dar a última oportunidade para você que quer conhecer mais da nossa comunidade, saber como funciona, saber o que está acontecendo e como você se encaixa nisso tudo. Então, se você quer conhecer um pouco mais, se inscreva no nosso curso de novos membros. São 9 encontros, 2 meses de duração, onde nós vamos falar sobre das doutrinas até a visão da nossa comunidade local. E eu queria convidar você a participar conosco dessa classe de novos membros. Como que você faz isso? É só você dar um nome à nossa secretaria, a Edilane está lá hoje, e diga, eu quero participar dos novos membros. Nome, telefone. Você pode escolher quarta-feira,
à noite, das 19h30 até as 21 horas, ou você pode escolher o domingo pela manhã, das 9 até as 10h30 da manhã. Então você pode hoje dar o seu nome, a sua penúltima oportunidade. Semana que vem a gente vai ter mais uma ainda, mas não esqueça de poder já, se você tem essa decisão, de participar conosco dessa classe de novos membros. Outro aviso importante é em relação aos nossos retiros. Os nossos retiros, eles estão agora com as nossas vagas praticamente encerradas. Apenas dos homens nós temos ainda 3 ou 4 inscrições em aberto. Você pode, se você quer participar do retiro de homens, o valor é de R$150, você pode passar e retirar a sua ficha, e se você não conseguir chegar a tempo ainda hoje, você pode deixar o seu nome na fila de espera. Algumas pessoas acabam não tendo liberação, infelizmente, do trabalho, às vezes não tem um alvará de licença da família para poder sair, e então às vezes precisa desistir do retiro, e aí você pode entrar nessa lista de espera e entrar no lugar dessa desistência. Mas não diga que esse retiro não é para você, não diga que esse retiro é o seu marido que tem que fazer ou a sua esposa. Faça você, seja você a mudança que você quer para a sua casa, seja você a mudança que você quer para o seu casamento. Pare de culpar os outros, pare de colocar sobre os outros e procure uma mudança já, imediata para a sua vida. Para as mulheres, dê o seu nome para a fila de espera, tá? E para os homens você pode escolher ali, pegar ainda algumas fichas de inscrições. Outro aviso relacionado à nossa comunidade é que nós tivemos aí na última sexta-feira o desafio de Páscoa. Eu quero agradecer a Deus pela sua vida, você que aderiu ao nosso desafio, você que ousou colocar uma mesa na sua casa, receber a Páscoa na sexta-feira e dizer: Jesus é bom, Ele me amou e Ele deu sua vida por mim e abriu a sua casa para um visitante. Eu quero louvar a Deus pela sua decisão de fazer isso. Foi um tempo precioso, nós tivemos muitos bons testemunhos do que aconteceu na sexta-feira de Páscoa, quando nós fizemos o nosso jantar familiar e celebramos a Páscoa em conjunto, tá bom? Então, são esses os avisos. Se você quiser conhecer mais da nossa comunidade, tem o nosso site, tem o WhatsApp da nossa comunidade, tudo isso nós dispomos a você, para você ter uma ligação direta conosco. Nós vamos adorar ao Senhor agora com as nossas contribuições, e eu quero desafiar você a fazer isso só com o seu coração, só com a alegria da sua alma. Você não é obrigado a dar aqui essa noite, você não precisa dar para receber o dobro, você não precisa dar porque senão o gafanhoto vai pegar a sua casa, nada disso. Você só vai entregar a sua contribuição se você sentir que isso é o que você tem que fazer, porque se Deus é bom na sua vida, você pode contribuir para que outras coisas Deus vá fazendo através da sua contribuição financeira, a fim de que Deus possa abrir portas nessa comunidade, a gente possa ampliar a nossa ação social, a nossa ação cidadã, a nossa ação espiritual, na cidade de Sertanópolis, de onde nós estamos colocados. Você pode fazer parte disso. Cada conquista dessa comunidade pode ser conquista sua também. Quando você chega aqui e vê o templo bonito, pintado, o chão lisinho, quando você vê as coisas limpas, quando você vê um ambiente climatizado, quando você vê uma equipe de pessoas trabalhando, atuando, quando você vê os instrumentos, um bom som, cadeiras confortáveis, quando você tem um cuidado pastoral, tudo isso é o resultado da sua contribuição. Você participa disso, é verdade, então continue participando. E você que não participe, faça isso com alegria, não é por obrigação, mas é por obediência, e você pode fazer isso essa noite. Ao cantarmos essa primeira canção, você vai se colocar em pé, pegar o seu envelope, vir aqui à frente e devolver a sua contribuição no altar do Senhor, só com alegria, porque é assim que o Senhor recebe. Amém? Então, quando cantamos essa canção, você pode se colocar em pé e pode vir devolver seu dízimo e sua oferta. Porque me resgatou, porque me trouxe aqui, porque me queres, Deus, tanto assim. E contra o céu pequei, e contra ti também, minha vida eu destruí. Como errei, por que me queres tanto assim? Filho, eu quero tanto enxugar teu pranto, te fazer só meu. Filho, eu quero ser teu Deus, eu te amo tanto, 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 tanto. Filho,
ser meu. Filho, eu quero ser teu Deus. Por que me queres tanto assim? Porque eu te amo. Porque me resgatou, porque me trouxe aqui, porque me queres, Deus, tanto assim. Se contra o céu pequei e contra ti também, minha vida eu destruí. Como errei, por que me queres tanto assim? Filho, eu quero tanto enxugar teu pranto, te fazer só meu. Filho, eu quero ser teu Deus, eu te amo tanto, 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 tanto. Filho, vem ser meu. Filho, eu quero ser teu Deus. Por que me queres tanto assim? Eu quero te envolver nos meus mistérios, no manto da minha glória. Eu vou desenrolar o rolo santo, mudar a tua história. Eu vou fazer de ti vaso de honra. Eu vou envergonhar os que te zombam, vou te dar vitória. Por que me queres tanto assim? Filho, eu quero tanto enxugar teu pranto, te fazer só meu. Filho, eu quero ser teu Deus, eu te amo tanto, 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 tanto. Filho, vem ser meu. Filho, eu quero ser teu Deus. Filho, eu quero tanto enxugar teu pranto, te fazer só meu. Filho, eu quero ser teu Deus, eu te amo tanto, 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 tanto. Filho, vem ser meu. Filho, eu quero ser teu Deus. Por que me queres tanto assim? Porque eu te amo. Aleluia. Crianças de 3 a 8 anos, vem aqui à frente. A nossa equipe de intercessão também já pode ir se posicionando. Crianças de 3 a 8 anos. Se você está hoje pela primeira vez e quer acompanhar o seu filho até a sala, você pode ficar à vontade, tá bom? E nós estamos alegres de poder receber as nossas crianças e também poder ministrá-las na presença do Senhor. Senhor Jesus, Muito obrigado muito obrigado por esse dia. Abençoe nossa salinha Abençoe nossa e salinha os professores. e os professores. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, amém. Podem ir, crianças, isso. E nós vamos orar por você, que está na segunda, terceira e quarta semana de campanha. Segunda, terceira e quarta semana de campanha. Enquanto nós cantamos essa canção, você pode vir aqui à frente e receber a oração da nossa equipe de intercessão, você que está na segunda, terceira e quarta semana de campanha.
Esse é o nosso Deus que nos ama. É o Deus que foi capaz de dar sua vida por amor a nós ali na cruz. Um Deus que nos amou de uma forma sobrenatural e que nos ama e que sempre nos amará. É esse Jesus, Deus Todo-Poderoso. Pela fé posso clamar, pela fé posso enxergar, pela fé posso tocar, pela fé e pela fé não há muralhas que ficarão de pé diante de mim. Estou firmado em Cristo para sempre, tenho a luz em mim. Não há muralhas, não há muralhas que ficarão de pé diante de mim. Oh, estou firmado em Cristo para sempre, tenho a luz em mim. Pela fé pela fé posso mudar, pela fé posso alcançar, pela fé posso viver. Oh, pela fé, pela fé não há muralhas que ficarão de pé diante de mim. Estou firmado em Cristo para sempre, tenho a luz em mim. Não há muralhas, não há muralhas que ficarão de pé diante de mim. Eu estou firmado, estou firmado em Cristo para sempre, tenho a luz em mim. Pela fé, pela fé, pela fé, pela fé. Nós não poderemos encerrar esse momento de adoração sem declarar isso, que é pela fé no Senhor Jesus que nós nos movemos. Pela fé nós vamos mudar, nós vamos alcançar, nós vamos viver, e pela fé o Senhor vai nos abençoar. É pela fé, não pelos olhos, não pelas vistas, não pela força, mas pela fé, em nome de Jesus.
Amém. Pode se assentar, por favor. Queridos, nós estamos quase ao fim da nossa série de mensagens Gente como a Gente, e no mês de maio que está chegando aí, nós vamos iniciar uma nova, e eu gostaria que você estivesse com muita expectativa, porque tem mais ministração, tem mais orientação, tem mais iluminação da parte de Deus para a sua vida, para o seu coração, através dessas séries de mensagens. Nós falamos sobre gente como a gente, e temos ministrado sobre isso para mostrar que pessoas na Bíblia também sofrem com problemas que nós sofremos. Mas pessoas na Bíblia, elas estão lá registradas não porque elas são mais especiais que nós, mas talvez sejam mais perseverantes, mais corajosas, mais determinadas, mais crentes do que nós, e por isso suas histórias estão constadas lá. Hebreus capítulo 11 diz que no céu existe uma grande nuvem de testemunhas, que está cercando nossas vidas também, ou seja, pessoas que estão vendo também as nossas atitudes, e as nossas atitudes, elas também estão sendo registradas no céu, no exato momento que nós estamos vivendo. Por isso que Paulo diz, eu combati o bom combate, guardei a carreira, lutei pela fé. Ele diz, eu cheguei, já está pronto, eu fiz a minha parte, eu lutei, ou seja, eu perseverei. Então você, essa noite, está aqui para ouvir uma palavra que coloca você no nível de pessoas da Bíblia. E não se assuste com isso, porque talvez você fale, mas como assim eu no nível de pessoas da Bíblia? Pois é, são gente como a gente, como você e como eu, que também sofrem, que choram, que perdem, que erram, que tropeçam, mas são gente que tem uma experiência especial com Deus e faz delas pessoas diferentes. E hoje eu queria falar sobre duas pessoas em especial, Pedro e Gease. Você vai ouvir alguns outros pregadores dizendo Geazi, não importa qual seja a pronúncia vem do termo hebraico, mas a verdade é que nós vamos usar hoje o termo Gease. Gease é o amigo de Eliseu, é o estagiário de Eliseu. Se você estava aqui há 2 terças-feiras atrás, você lembra sobre a história de Naamã, quando um determinado rei mandou Naamã até Eliseu, e Eliseu nem atende o Naamã, manda o estagiário, e o estagiário chega para conversar com Naamã fica furioso da vida. O estagiário era esse, Geazi, e Geazi tem uma atitude muito parecida com a de Pedro. A de Pedro é a mais conhecida entre nós. A de Pedro já foi explorada, já foi pregada muitas vezes, talvez você conheça essa história, talvez você já tenha contado essa história, ou talvez já tenha até desenhado lá nos seus tempos de escola bíblica dominical sobre essa história, que fala justamente da história de Mateus capítulo 14, versículo 29, quando Pedro vai em direção a Jesus no barco afundando em meio à tempestade. O texto diz assim, Mateus capítulo 14, versículo 28, Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu Jesus. Então Pedro saiu do barco, andou sobre a água e foi na direção de Jesus. Mas, quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou, Senhor, salva-me! Então, imediatamente, Jesus estendeu a sua mão e o segurou e disse, homem de pequena fé, por que você duvidou? A palavra fé, ela apresenta-se aqui num sentido negativo. Jesus não está elogiando a fé de Pedro ter colocado o seu pé para fora do barco. Jesus não está elogiando a ousadia de Pedro de falar, me manda ter por sobre as águas. Jesus aqui está questionando a fé de Pedro, que não é suficiente para mantê-lo andando sobre as águas, mantê-lo andando sobre os seus problemas, mantê-lo convicto diante das adversidades, mesmo quando o vento sopra, mesmo quando as ondas crescem. A questão não é como você começa, a questão é como você termina. A questão não é a sua ousadia de dizer eu creio, mas a questão é a ousadia de continuar dizendo eu creio, mesmo que as circunstâncias não pareçam favoráveis, mesmo que os seus olhos não consigam enxergar a solução, mesmo que você não consiga perceber a luz ao fim do túnel que você tanto espera. A questão não é crer,
A questão não é declarar numa canção, numa igreja, numa terça-feira à noite, num ambiente coletivo, que nos faz ficar mais ousados e mais corajosos e dizer, eu creio, pela fé eu vou vencer, não há muralhas, amém? E você diz, amém. A questão não é colocar o pé para fora do barco, a questão é continuar olhando para o seu alvo, continuar olhando para a direção certa, mesmo quando as coisas ao redor começam a mostrar e a evidenciar um outro cenário que não seja favorável a você. Você conhece bem essa história de Pedro. Pedro vai com seus discípulos Pedro vai junto com seus amigos discípulos para o outro lado do mar da Galileia, que era um lago na verdade, e no meio desse lago uma grande tempestade os afeta. E quando eles estão lutando com o barco, com o reminho, estão sofrendo no meio da tempestade, diz o texto que eles já iam a pique, iriam ali afundar. E de repente eles começam a ver um vulto vindo por sobre as águas. Eles começam a gritar e começam a ficar preocupadíssimos, dizendo, é um fantasma, é um fantasma. E Jesus grita do outro lado, não tenham medo, sou eu. Jesus diz, sou eu, e isso acalma o coração dos discípulos. Só que um discípulo em especial, ele é mais ousado do que os demais. E esse é o Pedro. E ele olha para Jesus lá andando sobre as águas e diz, Jesus, se é o Senhor mesmo, me manda ir ter contigo por sobre as águas também. Eu quero experimentar esse negócio. Eu quero aprender o caminho das pedras. Eu quero aprender o caminho do surf. Eu quero saber como é que isso funciona. E Pedro coloca os seus pés, quando Jesus diz, vem, pode vir. E o texto diz, e Pedro colocando os seus pés, ele já começa a sentir que a água ficou firme. Não tinha mais por que temer. Não tinha mais por que se preocupar. Ele já estava pisando em território sólido, mesmo pisando sobre algo líquido. É uma coisa que contraria a lei da física, a lei da química, a lei da inércia, a lei de Newton, a lei de qualquer coisa, que contraria toda a lógica humana, toda a racionalidade. Ele está pisando sólido em algo líquido. Não tem por que temer. O pior já aconteceu. Porque o que poderia acontecer era de ele pisar para fora do barco e começar a afundar. Mas isso não aconteceu. O texto diz que ele começou a andar por sobre as águas. O que mais poderia acontecer com Pedro? O que mais pode acontecer com você? Você já colocou o pé para fora, você sentiu que o território é firme. Você veio terça-feira passada e você sentiu que nesse lugar existe realmente uma palavra de esperança para a sua vida. Existe uma pessoa que se importa com você de uma maneira sobrenatural. E não é o pastor da igreja, não é a liderança da igreja, embora amamos você, mas é Jesus Cristo que quer o seu bem. Você pisou terça-feira passada em território sólido. Na terça-feira retrasada você veio e percebeu que aqui é um lugar de você realmente fincar o seu pé e de aprofundar as suas raízes. Você está em território seguro. O que mais pode acontecer? Quando você veio aqui desesperado, achando que tinha acabado o seu casamento, achando que havia acabado as suas esperanças, o barco estava batendo de um lado para o outro na sua vida, você estava perdida, perturbado, havia uma grande ventania sobre o seu coração, e de repente você disse, Senhor Jesus, eu estou te vendo andando por sobre as águas, me manda ir ter contigo. E de repente você colocou o pé para fora e disse, que sensação maravilhosa, eu vou vencer, eu vou passar por isso, a crise é grande, mas eu vou vencer, o nome está negativado, mas eu vou vencer, o problema é imenso, mas eu vou vencer, o desemprego aflige, mas eu vou vencer, o diagnóstico é terrível, mas eu vou vencer, os problemas são insolúveis do ponto de vista humano, mas eu vou vencer. Semana passada, na outra, quem sabe na outra você pisou e disse, que sensação boa andar por sobre as águas, que sensação boa saber que eu não serei sucumbido pelas tempestades da vida. Só que de repente você foi embora, de repente você saiu do templo, de repente você voltou para a sua rotina, e na segunda-feira você foi chamado no RH novamente, e na terça-feira você foi fazer aquela nova consulta médica, e na quarta-feira o seu filho ligou para você dando uma notícia catastrófica do ambiente de trabalho dele. Na quinta-feira, uma pessoa passou perto de você e deu uma má notícia que você não esperava e que te atordoou. Na sexta-feira as coisas não ficaram tão boas para o seu casamento. No sábado houve uma briga familiar. E no domingo você perdeu suas esperanças. E aqui está você hoje dizendo, será? Será? E Deus olha para você essa noite e diz, homem de pequena fé, por que você ainda continua duvidando? Semana passada você não pisou em território seguro, você não viu que é possível. Por que você está afundando de novo? E o texto explica,
Porque quando nós colocamos os nossos olhos no visível e deixamos de crer no invisível, é quando começa a nossa trajetória de queda. A nossa trajetória de naufrágio começa quando a gente deixa de crer, quando a gente para de confiar, quando a gente deixa de olhar para o lugar certo e passa para olhar para os lugares que nos atormentam. Pedro estava andando bem, e Pedro é gente como a gente. Por isso que eu gosto muito dessa história. Pedro começou bem, mas terminou mal, porque é gente como a gente. A história registra seu fracasso, não registra sua vitória, porque também nós somos compostos de fracassos. E está você aqui essa noite, se sentindo fracassada, fracassado, perdido, desiludido, porque você começou bem, mas hoje você está aqui dizendo, não vai dar certo isso, pastor, não vai dar certo, eu tentei, mas não vou conseguir. E Deus olha para você e diz, homem, mulher de pequena fé, por que você ainda duvida? Você não pisou em território seguro, você não deu os primeiros passos sobre as águas. Sabe por que você ainda duvida? Porque você é gente como Pedro, eu sou gente como Pedro. A gente para de olhar para Jesus, crer no invisível, e começa a olhar para o vento e para a tempestade, para as ondas. Quando é que Pedro começa a afundar? Quando é que Pedro começa a andar sobre as águas? Está bem claro nesse texto, eu até destaquei para você. Não precisa ser um expert, não precisa ser um teólogo para entender disso, não precisa fazer um curso bíblico para você saber, está ali. Quando Pedro andou sobre a água, ele foi na direção de quem? Vou repetir. Quando Pedro saiu do barco, andou sobre a água, ele foi na direção de quem? E depois, quando reparou no vento, ficou com medo e começou a... Enquanto Pedro olha para Jesus, ele anda sobre as águas. Quando Pedro olha para o vento, ele começa a afundar. Enquanto a Maria olha para Jesus, ela anda sobre as águas. Mas enquanto Maria olha para os ventos, ela começa a afundar. Enquanto Joaquim olha para Jesus, ele anda sobre as águas, mas quando ele começa a olhar para os ventos, o Joaquim começa a afundar. E a Joana, quando a Joana olha para Jesus, não importa o que os outros digam ao seu respeito, não importa as notícias dos telejornais, ela anda sobre as águas, mas quando ela começa a olhar e reparar a força do vento, da tempestade, ela começa a afundar. E o serafim, quando ele está com Jesus e olhando para Jesus, ninguém pode deter, ele sabe que isso vai passar, ele sabe que Deus é mais forte em sua vida, mas quando ele olha para a força do vento, ele começa a afundar. É a nossa história. E será quando que a gente vai aprender isso? Quando você vai aprender? Quantas terças-feiras você precisará mais para você entender que com Jesus, no nosso campo visual, nós estamos pisando em lugar seguro. Seu casamento vai ser uma bênção, seus filhos serão uma bênção, seu trabalho será recompensado, sua fé será correspondida. Com Jesus, o território é firme, é sólido, enquanto as notícias ao redor podem ser instáveis e podem ser oscilantes. Esses discípulos, eles estão andando, estão caminhando com tranquilidade no mar da Galileia, quando de repente a tempestade vem. É instável. Você acha que está em segurança? Você acha que hoje você está com uma poupança suficiente para passar pela sua crise? Passar pela crise econômica? Olha o Eike Batista. Tinha alguém no Brasil com uma poupança mais rechonchuda do que a dele? Não tinha. Isso não impediu de uma queda vertiginosa e morar numa cela de 4 metros quadrados. Quem está imune? Quem está imune? Qual é a sua segurança? É o seu dinheiro? Qual é a sua segurança? É o seu relacionamento amoroso? É o seu namorado? É o seu noivo, a sua noiva? Essa é a sua fonte de segurança? Qual é a sua segurança? Seu barquinho? Sua profissão? Sua faculdade? Seu título? Qual é a sua margem de segurança? O seu concurso público? A sua estabilidade econômica, profissional? Os seus netos obedientes? Qual é a sua margem de segurança? Eu estou aqui para te dizer que essa margem de segurança, ela pode virar de repente. Os discípulos estavam com o mar calminho e um barco deslizando sobre as águas, quando de repente vem uma tempestade. Tempestade vem, queridos. Tempestade vem. E ela não escolhe se vai bater na porta do crente ou descrente, do fiel ou do infiel, do ateu ou daquele crente fervoroso. E quando a tempestade vem, ela só vai pedir uma atitude. Ou você olha para as ondas, ou você olha para Jesus. Pedro olhou para Jesus, começou bem, mas terminou mal. Terminou com uma crítica, terminou com um puxão de orelha. E aí, meu filho, por que duvidou? Você é bobo, Pedro. Você já tinha feito o mais difícil, que era sair do barco. E Deus está olhando para você, dizendo aqui assim, através dessa palavra, você já fez o mais difícil, minha querida. Você veio a esse lugar.
Você contrariou a lógica. As pessoas falaram para você, não vá na presbiteriana. As pessoas falaram, não vá naquela igreja. As pessoas falaram, nem Deus pode salvar o seu casamento. Você já fez o mais difícil, você saiu do barco. Agora continue olhando para Jesus. Porque a sua visão pode atrapalhar o caminho que você está seguindo. Às vezes, a melhor coisa a fazer é fechar os olhos. Às vezes, a melhor coisa a fazer é fechar os olhos. É fechar os olhos para as coisas ao redor e confiar de que Deus está no controle. Às vezes a melhor coisa a fazer é ignorar a sua tormenta, ignorar os ventos contrários, as ondas bravias. A melhor coisa a você fazer é fechar os seus olhos e dizer, eu estou olhando para Jesus e eu vou andar por sobre as águas. É um problema de visão, queridos. É um problema de visão que nós estamos vivendo hoje. Não é de fé, é de visão. É onde você está olhando. Para que lugar que você está olhando? Qual é a sua fonte de segurança? Enquanto Pedro olha para Jesus, ele está vendo. Quando Pedro olha para as circunstâncias, ele está cego. Interessante, né? Vou repetir para você. Enquanto Pedro olha para Jesus, a sua visão é potencializada. Quando Pedro começa a olhar para as circunstâncias, ele fica cego. E por falar em cegueira, esse é o segundo exemplo que eu quero apresentar para você. O do Geazi. O Geazi, ou Geazi, ele é esse camarada que recebe uma notícia nada favorável. Diz o texto, em 2º livro dos reis, que o rei da Síria queria fazer guerra contra Israel. E todas as vezes que o rei da Síria fazia o seu movimento estratégico do exército, Israel ficava sabendo antes onde ele estava e ia lá e destruía o exército sírio. É mais ou menos assim. Vamos supor que Londrina esteja em guerra contra Sertanópolis. E aí, vamos supor que eu seja o líder aqui de Sertanópolis nesse momento. Então, vamos contextualizar, é o Tid mesmo. O Tid continua sendo o prefeito da cidade, continua sendo o líder. Aí o que acontece? Acontece que Londrina vai fazer uma investida aqui por Sertanejo e Rancho Alegre, aqui pelo fundo. E de repente, ninguém está sabendo de nada. É uma estratégia de Londrina. Mas aí o Tid fica sabendo lá no gabinete, ó, o seguinte, ele está vindo por Rancho Alegre aqui por trás, vai passar ali o rio Tibagi, vai entrar, vai destruir tudo pelo fundo, hein? E aí o Tid falava, então beleza, vamos armar o exército lá em Rancho Alegre, para ele nem chegar perto. Chegava lá e pegava eles de surpresa. Então era isso que estava acontecendo com o rei da Síria. Ele armava, o rei de Israel ficava sabendo, e aí ia lá e frustrava os planos da Síria. Aí o rei da Síria falou assim, é o seguinte, tem informante aqui dentro. Reuniu todos os seus chefes e falou, quem é o informante? É você? É você? É você? Quem está informando o rei de Israel sobre as nossas manobras militares? E ninguém falava nada. Quem é o informante? Eu vou pegar o informante e vou matar. E aí um levanta e fala assim, é o seguinte, senhor, não tem nenhum informante aqui. Acontece que tem um camarada lá, um homem de Deus chamado Eliseu, que o senhor nem falou nada para ninguém, o senhor só pensou no seu quarto, ele já está sabendo lá. O senhor pensou numa manobra, o Eliseu já sabe e conta para o rei. Ah, é? É. Esse é um homem de Deus e sabe de tudo o que você vai fazer. Então, beleza. Sabe o que nós vamos fazer? Nós não vamos atacar Israel, nós vamos atacar Eliseu. Eliseu é o nosso problema. E aí lá vão eles. Aí o rei fala o seguinte, nós precisamos combater esse inimigo em comum, que é o Eliseu. Manda exército, cavalo, cavaleiros, manda todo o arsenal bélico para combater um homem. Eliseu. É só isso. Ele não quer Israel agora, ele quer Eliseu, um homem. E olha o que acontece nesse texto. Quando o estagiário levantou de manhã, o Geazi, ele levantou bem cedinho de madrugada, e quando saía, viu que uma tropa com cavalos, carros de guerra, havia cercado a cidade. Então ele exclamou, oh meu Deus, o que vamos fazer agora? O profeta respondeu, não tenha medo. O profeta é o Eliseu, não tenha medo. Aqueles que estão conosco são mais numerosos que ele. Eu fico imaginando o Geazi aqui e o Eliseu, olha aqui para mim. O Geazi e o Eliseu estão conversando. Aí o Geazi fala assim, meu Deus do céu, olha isso rapaz, quanto exército. Aí o Eliseu olha para o Geazi e fala assim, fica tranquilo, mais são os que estão conosco que estão com eles. Aí o Geazi começa a contar, 1, 2, aí ele começa a contar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 100, 200, 300, 1000, 1500. Então, Eliseu, vamos contar de novo? Como é que é a história? São mais os que estão conosco que estão com eles. Então vamos contar. 1, Geazi, 2, Eliseu. E ele começa a ficar em crise. Mas o problema é que é divisão. É estrabismo, astigmatismo, miopia, tudo que você puder imaginar tem aqui no Geazi. Gente como a gente, que não consegue ver com fé. Não consegue enxergar o mundo de uma maneira diferente. Só consegue ver pelos olhos da visão, pelos olhos do real, do concreto. E olha só o que acontece. Versículo 17. O Eliseu disse então, já que você não está conseguindo contar, ô Geazi, vamos fazer o seguinte, Senhor,
abre os olhos desse menino para que ele veja. Então o Senhor abriu os olhos do rapaz, que olhou e viu as colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Opa, mudou o cenário, a coisa mudou de figura. Agora o Geazi dá uma olhadinha para trás e fala: uau! O que é isso? Não tem só cavalos e carros, não, é cavalos e carros de fogo, realmente, mais são os que estão conosco do que aqueles que estão com eles. Então a visão do Geazi é transformada, a fé é gerada no seu coração, e o texto continua, e olha só que interessante que continua. Quando os arameus, o povo da Síria, desceu em direção a Eliseu, ele orou ao Senhor, e disse: Senhor, fere os nossos inimigos de cegueira. Então ele os feriu de cegueira conforme Eliseu havia pedido. Eliseu lhes disse: esse não é o caminho, gente, nem essa é a cidade que procuram. Vem que eu vou levar vocês para o lugar que vocês estão procurando. E os guiou até a cidade de Samaria, que eles tinham rixa e problemas. Levaram até no meio dos inimigos. Assim que entraram na cidade, o Eliseu disse: Senhor, agora faz eles verem de novo. Abre os olhos desses homens para que possam ver a enrascada que eles estão. Então o Senhor abriu os olhos e eles viram que estava no meio do exército inimigo, ele estava no meio de Samaria. Você conseguiu perceber aqui uma contradição, pessoal? Geazi não vê, mas vê. O exército vê, mas não vê. Percebeu aqui? O Geazi sai e não vê, mas pela fé ele consegue agora enxergar os cavalos e os carros de fogo. O exército, que tinha toda a autoridade, eles viam os escudos, as espadas, os cavalos musculosos, garbosos, eles viam os carros aparelhados, eles viam tudo ao redor e falavam assim: nós temos tudo o que precisamos para vencer essa guerra. E de repente, não vem nada. Com quem será que a gente parece? Vamos ser gente como a gente agora? Vamos falar tete a tete? Você é aquele que não vê, mas vê? Ou você é aquele que vê, mas não vê? É uma pergunta estranha que eu estou fazendo para você. Mas eu vou transformar ela numa elaboração, em um argumento. Você é aquele que não vê a sua força pessoal, não vê a sua capacidade pessoal. Você é aquele que não consegue enxergar a provisão sobre a mesa. Você é aquele que não consegue enxergar o milagre evidente. Você é aquele que não consegue enxergar a realidade transformada, mas que consegue ver pelos olhos da fé que Deus é maior que o seu problema, que é maior que a sua privação, que é maior que o seu dilema, que é maior do que a sua crise. Você é como Geazi, gente que não vê luz no fim do túnel, gente que não vê esperança, mas que quando fecha os olhos, consegue ver pela fé os cavalos de fogo e os carros de fogo sobre a sua vida. Ou você é como o exército do rei da Síria, você é quem vê. Você vê seu salário, você vê seu trabalho, você vê seu marido, você vê sua esposa, você vê a sua casa, você vê sua posição, você vê sua saúde, você vê sua condição, você vê, só que de repente você está cego, cego pela soberba, cego pela autossuficiência, cego por achar que você vai vencer isso pela sua força, cega por achar que você vai ser vitoriosa, porque você tem todos os recursos nas suas mãos. Nós estamos com Geazi, que não vê recursos, mas que pela fé, ele consegue enxergar Deus trabalhando ao seu favor. E nós temos o exército da Síria, que não vê Deus ao seu favor, mas vê os seus recursos, e por isso fica cego. Talvez você se cegou, meu irmão. Talvez você ficou cega, minha querida. Ficou cega no seu casamento por confiar demais em você. Cega no seu trabalho porque achar que você tinha toda a competência e confiou em quem não deveria. Ficou cega na sua soberba, cega na sua altivez, cega na sua arrogância, cego no seu orgulho, cego na sua presunção. E aí você está colhendo fruto hoje. Ficou cego. E quando você abriu os olhos, de tão cego que você ficou, você abriu os olhos e viu seu casamento destruído. E você fala: onde eu estava? Sabe onde você estava? Você estava com o escudo, com a espada na mão e com o cavalo, achando que você era o bambambam. E você abriu os olhos e viu que seu casamento está destruído. Você não é nada. Você está no meio agora do exército inimigo dizendo: meu Deus, meu casamento está destruído, quem sou eu? Você achava que tinha tudo. E de repente as contas saíram do seu controle e o dinheiro, que era o seu ídolo, agora
parece um bicho que corre de você. Quanto mais você corre atrás dele, mais ele corre de você. Você ficou cego pela presunção, pelo desejo do dinheiro, do poder. Você ficou cego. Você confiava nos relacionamentos, você confiava na sua beleza, confiava no seu carisma, confiava no sexo. E de repente, você está aí, abriu os olhos e percebeu que você estava cego, e isso te levou para o meio da destruição. O exército da Síria, por estar com os olhos bem abertos, foram para o meio da destruição. E o Geazi, por ficar com os olhos meio fechados, ele conseguiu enxergar o livramento de Deus. Quem é você? De que lado você está? Quem é que você imita? Estamos falando de gente como a gente que tem dificuldade de visão. Porque eu digo para vocês que existem situações em que a fé é cega para os problemas, é surda para as palavras pessimistas e destrutivas. E existem situações em que o melhor a fazer é fechar os olhos e crer. Não estou falando para você ser ignorante. Não estou falando para você abandonar a realidade e ficar no ilusionismo dizendo que não é verdade. Até seu filho está drogado, é verdade. Como questionar isso? Seu marido está te traindo, como questionar isso? O seu marido está vivendo de bar em bar, como questionar isso? Está aí, é real. Você não adianta fechar e falar, não, meu marido está indo na igreja, sendo que ele está no boteco agora enchendo a cara. Não dá para evitar isso, dá. Não dá para dizer que sua filha está bem, sendo que ela está com 15 anos de idade, tendo relação sexual com o namorado. E você dizer, não, ela é uma mulher de Deus. Claro que não é. Claro que ela está caminhando para um caminho errado, prejudicial. Só que, quando você olha para essa realidade, você vê o vento e você sucumbe. Sua fé esmorece, seu coração desfalece, e você gela por dentro dizendo, não há esperança. Mas quando a realidade é forte o suficiente para te derrubar do barco, você consegue dizer, eu creio no meu Deus, eu vou passar por sobre essas águas, eu vou confiar no poder de Deus. Hoje, o Senhor está convidando você a fechar os olhos e confiar na palavra que Ele tem para o seu coração. Ouça a voz de Deus, ouça o que Deus está dizendo e não o que as pessoas estão dizendo. Ouça o que Deus está dizendo e não o que os seus olhos estão te mostrando. Existem circunstâncias que, se fecharmos os nossos olhos e crermos, nós vamos mais longe do que nós imaginávamos. Esse vídeo que eu quero apresentar para vocês é um vídeo que eu já passei um dia aqui. E talvez você não estava quando eu passei. Mas existem circunstâncias que nós vamos precisar fechar os nossos olhos e ouvir Deus falando aos nossos ouvidos que nós podemos ir mais longe, apesar do nosso fracasso. Mais longe, apesar da nossa limitação. Mais longe. Não sei se você prestou bem atenção no começo. Ele pergunta, por que você está me vendando? E o treinador diz, eu não quero que você desista quando eu sei que você pode ir além. Eu não quero que você veja os limites desse campo quando eu sei que você pode passar por cada jarda. Você não vai caminhar apenas 20 jardas porque eu acredito em você. Você é capaz de cruzar o campo todo carregando um jogador sobre suas costas. E é exatamente isso que em algumas circunstâncias nossa vida precisa fazer. Nós precisamos nos submeter ao sumo treinador, ao coach dos coaches, ao treinador dos treinadores. Jesus Cristo, que vai ao nosso lado dizendo, eu te dei capacidades, eu te dei habilidades. Se você tem a habilidade de perdoar, de superar, de crer, de confiar, de ressignificar, de se levantar das cinzas, de reagir de uma maneira diferente, que seja a ira, a discórdia, a contenda. Eu te dei capacidade de você ser o melhor ser humano, o melhor marido, a melhor esposa, o melhor filho, o melhor funcionário, o melhor patrão. Eu te dei condições, só que quando você olha ao redor, você deixa de caminhar. Quando você olha ao redor, você começa a afundar. Então essa noite, eu vou pedir ao Espírito Santo que Ele coloque sobre os seus olhos uma venda que impeça você de enxergar as limitações ao seu redor, para que você aprenda a olhar apenas para a capacidade que Deus deu e colocou dentro de você, a capacidade de ouvir a voz dEle e seguir os passos dEle, porque Ele pode te levantar, Ele pode te abençoar, Ele pode fazer algo maravilhoso com a sua vida, com a sua casa, com o seu coração, mas você precisa ouvir a voz dEle. Não veja as circunstâncias, não veja os desafios grandes demais, ouça a voz do Senhor Jesus. Quando Jesus me disse que eu viria para uma cidade de 18 mil habitantes, quando Jesus me disse que viria para uma igreja de aproximadamente 200 membros, quando o Senhor me disse que eu sairia de um lugar onde havia estabilidade econômica para mim e para minha família, e viria para um lugar onde nós deveríamos também viver pela capacidade de crer e confiar de que a provisão chegaria,
Não foi fácil, mas nós precisamos fechar os nossos olhos. Minha esposa foi a primeira a fechar os olhos para o ganho financeiro que ela tinha na cidade onde nós estávamos. Ela foi a primeira a dizer: eu fecho os olhos para isso, porque eu também ouço essa voz dizendo que a gente pode ir mais longe. E, irmãos, tudo que nós temos vivido aqui em Sertanópolis é o resultado de uma experiência como essa. Deus nos colocou do lado de cá do campo e disse: você quer ir? E eu falei: Senhor, o que eu estou vendo não é muito bom. Então Deus disse: feche os seus olhos e confia em mim. E eu tenho vivido o melhor de Deus na minha vida, na minha casa, na minha família e nessa comunidade, porque eu não deixei de ouvir a voz dele. As circunstâncias ainda continuam me assustando, os olhos ainda continuam tentando focar as outras coisas que não sejam a fé, mas eu ainda continuo ouvindo a voz dele dizendo: eu não quero que você pare, quando eu sei que você pode ir mais longe. Então eu quero convidar você a se colocar em pé nesse momento e cantar essa canção pela fé, porque é pela fé que você tem que ir. Maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo, diz 1 de João capítulo 4, versículo 4. Você não precisa fazer conta, um com Deus é a maioria, e você pode ir. Mas eu queria convidar você a fazer algo aqui essa noite. Você que vai começar a sua campanha, eu quero convidar você a fechar os olhos e confiar nessas 7 semanas de que Deus vai dar a estratégia, Deus dará o livramento, Deus orientará suas escolhas, Deus fará o melhor pela sua vida. Você que vai começar a sua campanha, você poderá vir aqui à frente, receber a oração, você poderá vir aqui à frente, pegar o seu cartão, ou pegar ao final na nossa mesa na saída. Mas comece a sua campanha fechando os olhos e dizendo: eu vou crer, ainda que os meus olhos me traiam, eu confiarei na presença do Senhor. Eu já vou fazer o mais difícil, que é colocar o pé para fora do barco, e vou caminhar, continuar caminhando, olhando para Jesus. E eu quero orar por você essa noite, que está em campanha e que sente que essa palavra também é para o seu coração. E eu vou convidar para todos que quiserem isso, que quiserem fechar os olhos e crer na voz do Senhor e enxergar pela fé as muralhas caindo. Eu quero convidar você a vir aqui à frente. Nós vamos orar pela 5ª, 6ª e 7ª campanha. Aqui à frente, pode vir bem aqui à frente. Nós vamos orar por você que vai começar a sua campanha. Você vai pegar seu cartão aqui ou na saída. E nós vamos orar também por todos aqueles que querem fechar os olhos e querem confiar na voz de Deus, que diz o que você deve acreditar. É como aquela criança que está soltando pipa acima das nuvens, e ela diz assim: pai, eu não consigo ver a pipa. Mas o pai pega a linha e diz: segure na linha, você pode sentir. Você não consegue ver o livramento, mas hoje você consegue sentir pelo Espírito Santo, e o Espírito Santo está aqui para fazer isso. Enquanto cantamos com muita força, com muita disposição, pela fé, não há muralhas que ficarão em pé. Eu quero que você profetize sobre a sua vida, seu casamento, suas finanças, sua saúde, sua história, sua cidade, seu comércio, sua igreja, sua vida. Eu quero que você profetize e que você venha aqui à frente para nós orarmos juntos. Eu não quero que você desista, quando você pode ir mais longe, é o que o Senhor está dizendo para você. Vamos cantar? Pela fé, pela fé. Venham bem aqui à frente, por favor, vocês que estão na campanha. Pela fé posso clamar. É pela fé que nós vamos fazer isso essa noite. Pela fé posso enxergar. Venham mais para frente, queridos, porque vem gente atrás. Isso. Vem mais para frente, pela aqui pertinho. Fé posso tocar. Você que quer andar pela fé e não quer mais ouvir as vozes negativas. Pela fé. Você que quer fechar os olhos para as crises e confiar de que Deus está no controle. Pela fé não há muralhas que ficarão de pé diante de mim. Onde você está firmado? Quem é a sua segurança? Quem é a sua fonte de segurança? Em Cristo para sempre. Cristo. A luz em mim. Não há muralhas que ficarão de pé diante de mim. Estou firmado em Cristo para sempre. Tenho a luz em mim. Pela fé, pela fé nós confiamos. Pela fé nós nos entregamos. Pela fé, ó Deus, nós nos expomos à Tua presença. Pela fé nós cremos que o impossível pode acontecer. Nós enxergamos o Teu trabalhar.
Nós enxergamos os anjos do Senhor a nos proteger. Nós enxergamos o mundo espiritual pela fé. Pela fé posso mudar. É aqui que eu quero que você cante, aqui eu quero que você declare. Pela fé Você pode alcançar. posso alcançar. Você pode ir mais longe do que as pessoas estão dizendo. Pela fé Você não foi feito para viver oprimido, deprimido, preso, escravizado pelos seus dilemas. Pela fé Todos temos problemas, mas pela fé vencemos e saímos dele, porque não há muralhas. Não há muralhas que ficarão de pé diante de mim. Não há mais muralhas. Estou firmado em Cristo para sempre. Declare bem forte, pela fé. Pela fé, declare bem forte isso. Não há muralhas que ficarão de pé diante de mim. Estou firmado tua presença, Senhor. em Cristo para sempre. Tenho É pela visão, a luz em é pela visão, é pelo que você vê, é pelo que você toca ou pela fé? É pela fé, Senhor. É pela fé essa noite. É pela fé que nós recebemos o milagre. É pela fé que nós recebemos a cura. É pela fé que nós recebemos a libertação, a provisão. Pela fé. Pela fé. Mais uma vez, só as vozes, não há muralhas. Não há. Declare isso para você, para o inimigo e para todo mundo ouvir. Que ficarão de pé diante de mim. Estou firmado em Cristo para sempre. Tenho a luz em mim. Senhor, nós estamos aqui diante da sua presença. Senhor, nós estamos diante do seu altar. E quantos de nós colocamos o pé para fora do barco, mas assustamos com as ondas, assustamos com o vento, Senhor? Quantos de nós desistimos da caminhada por acharmos que não seríamos capazes e de que o Senhor não nos sustentaria? Mas hoje aqui nós estamos com os olhos bem abertos pela fé de que podemos mudar, pela fé de que podemos alcançar, pela fé de que tudo pode se transformar. Começamos a nossa campanha, estamos na quinta, na sexta, na sétima semana, estamos aqui declarando que o Senhor está no controle e que os nossos olhos estão bem abertos para contemplar. Nós não ficaremos cegos pela soberba, cegos pela incredulidade, cegos pela religiosidade, cegos pela descrença. Nós estamos com os olhos abertos, fitos em Jesus Cristo, o nosso Senhor, que estabelece a sua misericórdia, estabelece os teus propósitos e que não pode ter nenhum dos seus planos frustrados. Pai amado, aqui estamos nós, confiando de que hoje os nossos olhos estão abertos. Amanhã encontraremos o mesmo cenário. O exército do rei da Síria pode estar contra nós, o exército pode se levantar contra nós. Amanhã o mesmo cenário: o marido violento, a esposa distante, o filho rebelde, o dinheiro escasso, a empresa capengando, o patrão opressor. Amanhã o mesmo cenário, mas a visão nossa estará diferente. Nós veremos que maior é aquele que está conosco, maior é o Senhor que nos sustenta, maior é o Senhor que nos livra, maior é o Senhor que nos dá as estratégias. Pela fé, amanhã as circunstâncias serão transformadas pela visão que temos da tua glória. Nós cremos isso essa noite e saímos com essa convicção, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus. Mantenha seus olhos fechados, queridos, mesmo saindo daqui, confiando de que Jesus está no controle e que pela fé tudo é possível acontecer. Que Deus abençoe. E você que crê nisso poderosamente, de que Deus está no comando, no controle, que pela fé você pode alcançar, mudar e viver, eu queria que você aplaudisse ao Senhor e fosse embora com muita alegria, porque o Senhor está com você. Deus te abençoe. Uma ótima semana.
E que Deus te guarde, trazendo fé e força para você. Deus abençoe, irmãos. Ótima semana. Estou firmado em Cristo para sempre. Tenho a luz em mim. Não há muralhas que ficarão de pé diante de mim. Oh, estou